a V1, dar umas explicações para vocês sobre os resultados de vocês e dar uma pincelada sobre o join, tá, que foi um exercício até que, por sinal, eu coloquei numa ordem errada da matéria. Ficou muito baixo para vocês, pessoal? Bom, eu dei uma baixada no volume porque estava dando muito retorno no meu. Bom, eu tive poucas respostas da V1, poucos alunos. Os mesmos que fizeram também não apareceram na primeira videoconferência, nem agora. E a ideia maior era só fazer uma avaliação em exercícios de aula, um exercício simples, onde eu queria ver como estava o conhecimento de vocês. As notas não foram, assim, que se pode dizer, muito altas, é explicável. Eu acredito que eu deveria ter dado um pouco mais de acompanhamento e vocês ter tido um pouco mais de interesse e ter ido atrás, porque o pessoal não está enviando dúvidas nem participando no Moodle. Ninguém me adicionou no Skype até agora. Mas, com relação às avaliações, eu tenho o seguinte para dizer para vocês. Eu não fiz, um aluno até me questionou por e-mail por que eu não botei comentários em relação às notas, eu coloquei somente as notas, porque os erros foram todos muito parecidos. Tá? E foram vários detalhezinhos pequenos que não teria sentido eu ficar replicando o usuário, aluno por aluno. Então, o que a gente tem que atentar quando a gente vai fazer selects em banco de dados? Primeira coisa, pessoal, eu disponibilizei para vocês um, as respostas da V1 organizadas de uma forma o mais perto do usual possível. Por que isso? Existem outras formas de fazer as selects não exatamente como estão ali? Existem. Eu comentei com vocês que mais de uma combinação de selects podem gerar o mesmo resultado. Às vezes, e e é muito importante frisar isso, a gente tem o resultado certo naquele momento, mas a select está errada. E foi isso que complicou um pouco às vezes para vocês, porque a gente pode fazer um select específico, onde teria que retornar alguma coisa específica. O select errado está retornando as mesmas coisas que o select correto deveria informar, mas pelo fato de que não teriam outros itens que cairiam ali se o select estivesse errado. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que a gente faça um select X e ele tenha que dar como retorno 3 nomes de pessoas. E essa condição seriam pessoas que começaram com a letra A. Se vocês fizerem um select onde esteja errado, mas nas condições que vocês fizeram no erro, pegariam as pessoas com a letra A e B e não tiver ninguém com B, iria mostrar todas as pessoas com a letra A. Não está ouvindo? Mais alguém não está ouvindo, pessoal? Eu cheguei a perguntar, não tive algumas respostas. Vamos ver. Nós temos 4 participantes. Estou vendo que a Sônia não está conseguindo ouvir. Carla ouvindo bem, Cachoeira também e o Glaucio também. De repente, algum problema aí, Sônia. Aumentar o volume, ver se o áudio não está baixo ou marcado como sem áudio. Ok, Sônia, vamos aproveitar e vamos dar uma guardadinha para ti. De qualquer forma, a gente não pode comentar, pessoal. Eu não estou dando matéria nenhuma, a gente está mais conversando, eu quero mais interagir com você.
Chegando Antônio, Renata. Vocês estão nos ouvindo? Antônio e Renata? A Sônia teve um probleminha de áudio, já saiu e está retornando. Renata Pinto? É isso? Bacana, são mais dois que entregaram a avaliação 1. Sônia retornou. Ótimo. Todo mundo tem áudio, pessoal? Tá, o Glaucio já tinha, o pessoal já tinha. Quero saber, basicamente, Renata que chegou agora, Antônio que chegou agora e a Sônia que entrou. Todos têm áudio? Ok, Antônio, Glaucio, com áudio. Bom, gostaria só de um retorno da Sônia, que era quem estava com problema. Está conseguindo ter áudio agora, Sônia? E agora, temos imagem, temos áudio, tudo ok. Paulo Cachoeira tem áudio e vídeo. Glaucio, áudio e vídeo. Renata, entrou o áudio e a imagem? Puxa vida, Renata, mas a gente não tem muito que a gente possa fazer. A única dica que eu posso dar é se está usando o Windows, se não está marcado sem áudio ou se o volume ao lado do relógio está muito baixinho. Clica naquele outro falantezinho e vê se ele não está baixo. Exatamente. Depois a aula vai ser gravada, vai ter o áudio que tu pode verificar, tu pode ver, sem problema nenhum, tá? Então eu vou, para a gente não perder mais tempo, eu vou seguir adiante. Temos mais dois alunos aí, vocês já me apresentei, vocês já me conhecem. A ideia dessa videoconferência 2 é fazer comentários e dar algumas dicas com relação à V1, tá? E comentar com vocês o que seria o Join. A partir do momento que a gente encerrar essa videoconferência, a partir de amanhã eu vou disponibilizar para vocês uma outra avaliação, provavelmente algum materialzinho extra, e vou querer mais um pouco de participação de vocês, se possível. Que vocês participem nos fóruns de dúvida, em e-mail, ou mesmo contatem por Skype para a gente poder, para entender o que vocês estão sabendo, o que não estão sabendo, quais são as dúvidas. Eu tive um caso de uma aluna que na AV1 me mandou na resposta
que ela não estava com certas dúvidas e tal, e que tinha dúvidas com a matéria, mas ela não me contatou antes do período da entrega para que eu pudesse, no mínimo, dar um rumo para ela. Tá? Então, eu não sabia que ela estava precisando de ajuda, porque ela não se manifestou. Então, eu peço a vocês que o mais importante é assim, ó, eu vou disponibilizar provavelmente mais uma avaliação ou duas amanhã, já com prazos diferentes, obviamente, só quero deixar as duas para vocês terem mais tranquilidade para fazer. E contatem. A única forma que a gente tem de se comunicar é pelo Moodle, e-mail ou Skype, e é a única forma de eu saber o que vocês estão precisando, o que vocês querem saber, o que vocês precisam, porque se 2, 3 alunos tiverem com dúvidas mais ou menos similares, a gente marca uma videoconferência extra, a gente explica, a gente vai detalhadamente no problema para ajudar todos. Só que se vocês não me contatarem, realmente eu não tenho como saber o que vocês estão precisando ou não. Com relação ao V1, pessoal, a situação ficou assim. Como eram 13 trabalhos, eu tive 9 para corrigir, são 24 questões em cada uma, e os erros foram muito parecidos, eu não coloquei comentários específicos para cada aluno. Eu coloquei a nota, disponibilizei o gabarito, que pelo gabarito vocês conseguem ter uma ideia aonde vocês erraram ou não, tá? E como eu estava explicando antes, nem sempre uma select feita gerando o resultado correto, ela está correta. Vamos imaginar que vocês mandem selecionar, vocês precisam selecionar pessoas com a letra A, mas vocês montam uma select de forma errada, onde ela iria selecionar pessoas com a letra A, B e C. Se não tiver pessoas no banco de dados com a letra B e C, o resultado vai ser igual da mesma select que teria que fazer, que teria que selecionar alunos, por exemplo, usuários com a letra A. Então, vocês vão fazer a select errada, vai listar 3 usuários com a letra A. A select certa também, quando fizer, o resultado dela também vai ser 3 usuários com a letra A, parecendo que está correto. Mas nem sempre é assim. Tá? Então, teve casos nessa avaliação que aconteceu assim, a pessoa fez a select de forma diferente, o resultado estava correto, mas a select não. Tá? O que eu mais peço para vocês atentarem em select é o seguinte, novamente frisando, não é que vá estar errado, mas vocês evitam erros por seguirem a estrutura correta de um select. Palavras-chave no select, usem letras maiúsculas, pessoal. Então, quando a gente for fazer um select, vou pegar um exemplo básico, a número 1, o resultado seria select c.descrição from curso C, ponto e vírgula. Devem ter notado no meu gabarito que todos as selects que estão no gabarito têm um ponto e vírgula no final. O ponto e vírgula indica assim, terminou o comando, faz alguma coisa, computador. Hoje em dia o PHP que é o gerenciador de banco de dados que vocês estão usando, se ele não encontrar o ponto de vírgula, ele não vai dar erro. Ele vai assimilar que a pessoa esqueceu e vai dar o resultado. Só que tem algumas linguagens que não vão ser tão legais com vocês. Então, a primeira coisa que eu quero frisar para vocês com relação à parte de banco de dados é vocês têm que seguir a estrutura mínima básica para que isso funcione. Então, se vocês estão vendo no quadro branco aí, nós temos select, palavra-chave, maiúscula, pessoal. Tá? Depois a gente vai dizer assim, ó, a estrutura básica de um select seria o que está. A própria palavra select seria comando. Desde que meu texto saísse. Tá? Ó, comando aqui. Tá feio, mas o objetivo não é ser bonito, é ser funcional, tá? Todos estão acompanhando, estão vendo o quadro branco e o exemplo?
Beleza. O que eu estou dizendo para o meu banco de dados? Por favor, selecione. Engraçado que nós primeiro vamos dizer o que a gente quer ver depois do select, não o que a gente está selecionando. Então seria, se vocês quisessem fazer uma leitura mais tranquila, mais interpretativa, seria select, passa lá para o outro lado. Da tabela curso, que está aqui. Então, vamos pegar aqui para facilitar. Tabela, curso, essa aqui é a tabela. Tá? Selecione da tabela curso, que a gente deu um apelido para essa tabela de C. Nós vamos chamar a tabela de C. Não vai funcionar também. Nosso código branco não tem a função Ctrl V. Tem sim. Tá? Então, selecione da tabela curso, que a gente vai dar o apelido de C, tudo, porque a gente não está informando, e nos mostre o quê? O que está escrito depois do apelido aqui, ó. Então, vai lá e volta para cá. E volta para cá, para dizer aqui, o que é para mostrar. Então, a gente quer que mostre o quê? A descrição, tá? De tudo que tiver na tabela C. Quem é a tabela C? Tabela C é a tabela curso que nós apelidamos. Funcionaria se eu botasse select, descrição, from curso? Vocês acham que funcionaria? Quem respondeu que sim, está certo. Porque seria a mesma leitura. Selecione da tabela curso e mostre a descrição. Isso aqui de botar o apelido facilita na organização quando o nosso select é grande. Entende? Então, a gente opta por usar isso aqui por um fator organizacional, principalmente. Quem colocou select descrição from curso C, teve a questão ok, certa. Tá? Então, o mais importante aqui é o quê? Que vocês entendam que vocês têm que ler o que a select vai fazer. Vamos ver o que pedia a questão 1. Mostrar a descrição dos cursos. Então, selecione, select, da tabela cursos e me mostre a descrição. Ok? Pegar um segundo exemplo aqui. Não vamos pegar na sequência, porque vou pegar uma coisa um pouco mais complicada. Vou pegar o 8, por exemplo. Mostrar todos os dados do livro cujo código é 10. Bom, pessoal, nós temos um livro. Esse livro está na tabela livro. Ok? O que tu quer mostrar desse livro? Tudo, não é? Todos os dados. Então, se a gente quer mostrar todos os dados, a gente vai usar o seguinte comando. Select, ou seja, selecione da tabela. Lá adiante a gente vai botar. Vamos botar primeiro o que a gente quer mostrar. Não é tudo? Então a gente usa asterisco. Mostre tudo. Da seleção que eu vou fazer, me mostra tudo. From. De onde? Da tabela livro. Ok? Vamos chamar essa tabela livro de L, para facilitar. Então, a partir de agora, a nossa tabela livro se chama L, porque é o apelido dela. Tá, mas o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar o livro com o código 10, concorda? Então, a gente vai mostrar from tudo, vamos mostrar tudo da tabela livro, from livro, L,
onde, where, aqui eu vou colocar um parênteses para facilitar, que aqui são as condições, onde, where, onde, na tabela, a tabela livre, tabela L, no caso, que a gente está usando como exemplo, como apelido para ela, o código for dessa. No final aqui, um ponto e vírgula para dizer, faça alguma coisa. Com isso, se vocês forem fazer a leitura do que está escrito aqui, seria, ao selecionar, me mostre tudo que vier from da tabela livro, onde o código do livro for 10. Então ele varre toda a tabela. Quando ele encontrar um campo, uma coluna nessa tabela livro, com o valor 10, ele vai me mostrar tudo que ele encontrar. Ele vai mostrar o código, se tiver o nome do livro, ele vai mostrar o nome, e todas as tabelas que tiverem o código 10. Como o código é único, só tem uma linha nessa tabela que contém o código 10. Ele mostra tudo. O código, no caso, se for um livro, vamos, além desse nosso banco, ele vai mostrar o nome, ele poderia ter mais coisas, mais informações, localização do livro, etc. Ele iria mostrar tudo, porque aqui, depois do select, a gente indicou que queria mostrar tudo, colocando o asterisco. Em alguns casos, o pessoal não respeitou isso na avaliação e pedia explicitamente, por exemplo, na questão 3, mostrar os títulos. Pessoal, se é para mostrar o título, tu tem que indicar depois do select que tu quer mostrar só o título. Se tu botar um asterisco, vai te dar o resultado correto, parecido com o correto, mas não correto. Porque ele vai te mostrar tudo. Se botar um asterisco, ele vai mostrar tudo daquela informação ali, e não somente o título, que é o que ele está pedindo. Isso gerou, normalmente, meio ponto na questão. Estava tudo certo depois do from, mas em vez de especificar que tu queria mostrar o título, tu botava um asterisco, não estava correto. Bom, na sintaxe do comando, o que eu peço para vocês atentarem, que eu anotei aqui, não deixem de colocar o ponto e vírgula, porque nem toda linguagem vai ser permissiva com isso. Vocês podem ter um erro no código, na programação, com relação ao select, na camada de persistência, e às vezes é um ponto de vírgula que está faltando no final, porque vocês não se habituaram desde o início a usar. Desculpa. Usar apelidos para indicar as tabelas facilita bastante. Normalmente eu peço que vocês usem apelidos, como é que eu posso explicar? Que se ajudem. Por exemplo, não coloquem livro A, porque A não tem nem nada a ver com livro. Ou vocês colocam livro L, ou livro LV, que facilitar, mas que seja intuitivo. Porque depois, quando vocês tiverem um select muito grande, vocês vão passar trabalho. Por enquanto, a gente está falando em selects pequenos. Quando a gente colocar o where, que é, ou seja, selecione da tabela livro, depois do where a gente vai dizer as condições, a gente vai dizer o que a gente quer pegar de lá. De repente, a gente não quer tudo. Então, a gente quer de todo o nosso banco, de toda a nossa tabela livre, a gente quer alguma coisa. Nesse caso aqui, da questão 8, nós queremos o código dessa. Então, coloquem entre parênteses. Se vocês notarem, organizacionalmente, esse segundo select aqui está bem estruturado. Ó. Vocês sabem que o select é um comando porque está em letra maiúscula. O asterisco poderia ser o asterisco ou uma coluna dessa tabela, que seria em letras minúsculas. Depois a gente vai dizer da onde que a gente quer buscar, que seria from livro. O from está em maiúsculas. São palavras de ligação. O L é o apelido, poderia ser live, li, lv. E depois a gente coloca o where novamente em letras maiúsculas para dizer o que a gente quer buscar lá dentro. Esse fator condicional a gente coloca entre parênteses para facilitar o entendimento e às vezes para não gerar erros. E em algumas condições, se vocês tirarem os parênteses, funciona. Tá? Em várias condições vão funcionar.
Mas quando for uma condicional muito grande, ou ela dependa, tenha prioridade na hora de fazer a condição, se não tiver o parente, vocês podem ter problema no resultado. Vocês vão olhar, tá certo, vão olhar o resultado tá errado, porque as condições não foram seguidas na ordem correta. Uma coisa que eu notei bastante, pessoal, eu fui até o parente das condições e falei da estrutura básica de um select. Vocês querem comentar, perguntar ou acrescentar alguma coisa? Pessoal, vocês estão acordados e me ouvindo ou está todo mundo dormindo? O Glaucio está acordado e o Antônio também, que bom. Muito bom, Glaucio. Ainda bem que vocês, pelo menos vocês estão aí. Alguma coisa a questionar, Glaucio? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma coisa extra? Pelo que eu vejo, ninguém se manifestou. Gostaria de saber onde o momento da nota para saber onde errei. Glaucio, eu não vou fazer comentários com todo mundo aqui sobre o teu trabalho. Até porque eu não tenho anotado todos os erros de todo mundo. Eu fui avaliando, vamos ver aqui, Glaucio. Na verdade, tu teve, acho que, dois meio pontos, Glaucio. Foram coisas simples. Eu não sei exatamente qual foram os teus detalhes. Mas assim, ó, como são, provavelmente tu teve dois meio pontos, pelo que eu estou vendo aqui, o erro mínima foi detalhe. Acredito que se tu reparar nas coisas que eu estou indicando, tu vai notar que tem alguns detalhezinhos que não condizem. É uma questão só de organização e um select que possa ter feito com algum um detalhezinho errado que fez com que tu não chegasse na nota máxima. Deu para te entender? Um dos detalhes que eu tenho aqui, que o pessoal errou bastante, até serve para ti, Glaucio, não sei se foi aqui que tu teve uma, um meio ponto, mas, bom, um detalhe, Glaucio, eu não tirei nota de quem não usou parênteses, desde que isso não influenciasse no resultado e no select, ok? Pode não ter sido isso. Ou seja, dá uma olhadinha na questão 13, na, no meu gabarito e na tua questão. Eu tive várias pessoas aqui que tiveram um probleminha. Vamos pegar essa questão 13 como exemplo. Está anotada aqui nas minhas anotações para falar com vocês. Vejam bem o que pede a questão 13. Ele está pedindo para vocês mostrarem os exemplares do livro A Jackson Hales. Vejam que entre parênteses, na questão 2 e 4 eu coloquei offset 0. E isso é um detalhe que eu também iria comentar. Foi bom tu citar, é importante. Na questão 2, tu colocou offset 0. O offset 0 é padrão. Ou seja, se tu colocou ou não colocou, o resultado nunca vai te atrapalhar. Então, eu também não descontei ponto por causa disso. Na 4, Antônio, eu acredito que o teu offset possa ter dado algum problema, mas eu acredito que não. Um comentário que eu ia fazer para o pessoal é, se o offset for 0, não precisa colocar. Se colocar, não está errado. Mas não precisa colocar porque é o padrão do comando. Com relação à questão 13, que vocês todos devem atentar, porque a grande maioria das pessoas teve alguma confusãozinha ali, e agora eu quero aproveitar para
explicar para todos é o seguinte, ele pede para mostrar, eu vou anotar aqui, ó, porque como foi uma questão de certa forma polêmica, eu vou colocar aqui, ó. A questão, porque o mais importante num select é conseguir interpretar o que a gente precisa. Mostrar os exemplares do livro A Jackson Hale. Aí vejam que tem depois do parênteses, que é o mais importante. Aquele cujo código é 110. Fiz uma busca por nome em vez de código. Exatamente, Cláudio. Eu não sei se foi nessa questão que eu te dei o meio ponto, porque iria te dar problema. Na verdade, se não me engano, foi tu uma das pessoas que fez um select enorme para a solução. O que acontece nesse caso, Glaucius e o resto do pessoal? Ele está indicando que que o código do livro é 110. Então, se não tivesse os parênteses aqui dizendo que aquele que o código é 110, vocês não saberiam qual era o código, perdão. Com isso, vocês também não iriam conseguir descobrir quais são os exemplares. Por quê? Porque a tabela exemplar é muito simples, ela tem duas colunas. Uma coluna tem o código do exemplar, tá? E a outra coluna tem o livro. Só que o livro, ele não relaciona o livro com o nome do livro. Ele armazena na coluna livro o código do livro. Então, se você tem que ver que essas tabelas estão atreladas. A tabela exemplar e a tabela livro são atreladas. Ou seja, uma tem ligação com a outra. Vocês cadastram livros, e aí lá no código, que é um código sequencial, no código 110 foi cadastrado o livro Ajax, on Rails. Então, esse livro Ajax on Rails passou a ser o código 110, é um código único, só existe o livro Ajax on Rails uma vez, mas a biblioteca pode ter 50 livros Ajax on Rails. Então, no exemplar, nós vamos vincular os exemplares com os livros que nós temos. No caso, só um minuto. E eu só passar para a Rússia, eu estou meio atrapalhado fazendo algumas coisas. Ok, vamos adiante. Quando a gente foi cadastrar os exemplares, eu não me lembro da resposta, mas se não me engano é o 130 e o 131. O código do exemplar 130 e o 131 são referências ao livro Ajax on Rails, que na verdade são referências ao livro 110. Ok? Então, se a questão fosse mostrar os exemplares do livro Ajax on Rails, o que vocês teriam que fazer primeiramente? Vocês teriam que fazer uma busca na tabela livro por nome, com o nome Ajax on Rails, pedindo como retorno o código desse livro. E após pegar o código desse livro, tendo o código desse livro como resposta, vocês usariam esse código para fazer uma busca na tabela exemplares com o código de livro 110 para saber quais são os códigos, ou seja, saber quantos exemplares existem deste livro. Então, a resposta para isso seria um select muito grande. No nosso caso aqui, já está informado que o código do livro é 110. O nome do livro é Ajax on Rails, tá? Mas esse livro, representativamente, se chama 110. Ele é o livro com o código 110, nós já sabemos. Então, na busca lá do exemplar, a gente pode buscar direto com o código 110. Então, nesse caso, a resposta mais específica, mais resumida e otimizada seria select, ou seja, selecione
E me mostre o quê? Me mostre, eu vou usar o E como exemplar, o apelido de exemplar. Me mostre o código do exemplar, tá? From exemplar, que eu vou apelidar de E, ok? Ou seja, selecione e mostre o código da tabela exemplar, tá? Onde, where, vamos botar a condição, onde, o que, pessoal? Bem simples. Onde o exemplar, ou seja, o próprio E, que é apelido da nossa livro, seja igual ao 110. No final, um ponto e vírgula para terminar o comando. Esse comando diz o quê? Select e mostre o código do que estiver na tabela exemplar, onde o conteúdo da tabela livro, da coluna livro da tabela exemplar, contém o número 110, que na verdade é o livro 110, que é o Ajax Reis. Conseguiram entender a sequência lógica disso? Bom, esse foi o ponto da questão 13. Um outro lugar que deu bastante problema, pessoal, e que provavelmente eu contei alguns meios pontos, foi o uso do porcento. Bom, vamos mais adiante aqui para ver onde é que esse porcento está usado. Deixa eu usar um outro exemplo aqui, onde teve pessoas que fizeram o select de forma diferente da minha e receberam um certo porque realmente funcionaria de forma correta. Um lugar onde a gente consegue mudar bastante e ter um resultado correto é lá na parte condicional, depois do as. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma que já mostre tudo. Vou usar a 17. Tá? A 17 pede o seguinte: mostre todos os dados, ou seja, se mostre todos os dados, a gente vai usar o asterisco, porque a gente vai mostrar tudo que der de retorno. Mostre todos os dados das locações do segundo exemplar de Ajax Reis, aquele cujo código do exemplar é 131, já está dando a dica, pessoal. Não precisa buscar qual é o segundo. O segundo é o 131, tá? Efetuadas, ou seja, onde se retiraram entre 2000 e 2001. Ok? Bom, para essa questão, nós temos a seguinte resposta. A seguinte possível resposta que é o mais interessante. Select, me mostrando tudo que retornar da tabela locação, vamos apelidá-la de L, onde, e aqui, ó, é que a gente pode brincar, pessoal. Como é que eu fiz, como é que está esse resultado aqui? Está de uma forma bem didática. Eu quero um resultado que me mostre tudo da tabela locação, onde a tabela L, que nada mais é do que a tabela locação, que a gente apelidou para facilitar, da tabela L, ponto, o que a gente quer comparar, exemplar, seja 131. Correto? O que eu estou dizendo? Vai lá na tabela locação, varre ela e encontra todos os que tiverem na coluna exemplar o número 131. Só tem um, porque essa tabela é única. Tá? E, depois disso, e me mostre na locação, na tabela locação,
onde a retirada esteja, ou seja, entre, between, onde a retirada esteja entre, desculpa, 2000, 0101, ou seja, do início de 2000 and 2001, não lembro se foi isso que ele pediu, vamos lá, aqui no 17, e 2001, exatamente. Ih, pessoal, ficou complicado aqui. Vou seguir na linha de baixo, mas é a mesma coisa, tá? 12, 31. Ponto Z. O que que isso quer dizer? Que ele vá na tabela alocação. Em todos os pontos que ele encontrar a tabela na tabela exemplar, em todos os lugares da coluna exemplar que ele encontrar o número 131, e também, além de encontrar no número 131, no exemplar, na tabela retirada, conste a data entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2001, ele vai me mostrar. Vai me mostrar o quê? Tudo, porque o select está informando que o retorno tem que ser asterisco, ó, tudo. Isso aqui tem como fazer de outras formas? Tem, pessoal. Muitas, diversas, inúmeras. Porque isso aqui é uma condicional. Se vocês notarem, didaticamente, eu coloquei dentro do primeiro parênteses uma das condições básicas, ou seja, na tabela alocação, a coluna exemplar tem que ser o número 131. E, fora do parênteses, ou seja, isso é uma condição, e lá dentro do outro parênteses tem a segunda condição, que é o que está explícito aqui na questão. E o que tiver na, tabela, na coluna retirada estiver entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2001. Teve casos, acredito que é alguém que está na vídeo aqui, que ele usou um comando extract. O que ele fez? Ele mandou extrair o ano. Se vocês repararem, o padrão de datas do MySQL é invertido porque é padrão americano. Tá? Começa com o ano, depois o mês, depois o dia. Nós temos que pensar na data 11 de 4 de 2004 e escrever ela 2004, 4, 11. Tem que escrever ela invertida. Isso é uma coisa que complica bastante. Na sintaxe do comando, ele pede para se usar o hífen separando. Teve pessoas que colocaram a contrabarra, ou melhor, a barra, perdão. Funciona? Funciona. Alguma linguagem pode não ser permissiva. Como eu já disse para vocês, na primeira videoconferência, na próxima etapa vai ser unir esses comandos com o PHP, no caso do curso de vocês. Mas nem todo mundo vai ficar parado no PHP. Daqui a pouco vocês vão estar trabalhando com Java, C Sharp, Ruby, e por aí vai. Nem todas vão ter as mesmas aceitações. Por quê? Porque, como a gente comentou na outra aula, o banco de dados é o MySQL. Tá? O SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, no nosso caso agora, é o PHP-MyAdmin. Quando vocês trabalharem com PHP puro, ele vai ter um SGBD próprio. O PHP já aceita comandos de banco de dados. Se vocês indicarem para ele que ele tem que usar esses recursos, ele vai usar recursos de banco de dados. No caso do Java, por exemplo, ele não faz isso, ele não tem SGBD, ele não tem um gerenciador de banco de dados interno. Se vocês colocarem select dentro do código Java, não faz nada. Vocês precisam indicar no projeto de vocês que vocês têm que carregar um SGBD próprio, que se pega na Sun, na Oracle, sem problema nenhum. E aí, a partir desse momento que esse SGBD estiver carregado junto com o projeto de vocês, ele vai aceitar os comandos do select. Bom, não preciso dizer para vocês que se cada linguagem tem um SGBD próprio, provavelmente, os SGBDs não são iguais. Se vocês entenderem que a linguagem MySQL, a linguagem SQL pura, é com hífen, vocês nunca vão errar se vocês colocarem o hífen.
Se vocês colocarem a barra, o que vai acontecer? O PHP MyAdmin aceita. Provavelmente o PHP puro vai aceitar. Mas o SGBD do Java, ou do C Sharp, ou algum outro pode não aceitar. E vocês vão ter um erro que visualmente não existe. Porque vocês estão escrevendo a horas com a barra, por exemplo, e está funcionando. Então vocês vão olhar no código de vocês, ali aquela barra, ler todo o comando, está tudo certo, só que não funciona. Por isso que eu estou frisando para vocês esses detalhes do que é o padrão e o que tem que ser usado. Tá? Para evitar esse tipo de coisa. Para vocês terem uma estrutura correta de como usar o comando select e os próximos comandos que nós vamos ver serão mais superficiais, porque o objetivo do nosso curso é que vocês trabalhem com PHP e o PHP acesse um banco pronto e não que vocês gerenciem um banco de dados. Tá? Então, 90% do que se usa num gerenciamento através de uma aplicação PHP são select, não vou dizer que 90%, mas uns 80%. O resto vai se restringir a adicionar dados, ou atualizar dados, ou apagar dados. Então, vocês não vão criar tabelas, excluir tabelas, colocar colunas novas, isso não vai ser feito através do PHP. Tá? Então, é interessante que vocês entendam a estrutura correta dos comandos para que vocês consigam fazer em qualquer linguagem esse tipo de comando sem ter problema. Então, voltando ao 17, vamos ver o que ele pediu aqui, o que a gente escreveu na tela. Select, ou seja, selecione, from locação, ou seja, da tabela locação, onde o exemplar, mostre todos os dados das locações do segundo exemplar da Jackson Rails, aquele cujo código do exemplar é 131. Então, select, selecione, from locação, selecione da locação, da tabela locação, onde o exemplar da locação, L.exemplar, seja igual a 131. Mas é só isso? Não. Efetuadas, retirada entre 2000 e 2001. Então, nós vamos colocar um e, and, um operador lógico, e vamos colocar uma outra condição para que ele ache no select, onde a retirada da tabela locação, que se chama L por apelido, esteja entre, ou seja, between, 2001, 0101, ou seja, indicando que seria o primeiro dia do primeiro mês de 2001, and, seja entre essa data e a última data possível do ano de 2001, 31 de 12 de 2001. Tá? Alguém usou, eu não sei exatamente quem é, e não está errado, a seguinte condição. Em vez de colocar retirada between 2001, 0101 and 2001, 12, 31, usou-se um comando extract year, ou seja, localize todos os exemplares 131 e tudo que estiver entre o ano de 2000 e 2001. Como que a pessoa fez essa condição e está correta? Eu não sei exatamente a estrutura do comando, mas é algo do tipo extract year. Eu vou pegar o comando correto aqui para passar para vocês, porque não, para vocês entenderem uma outra forma de fazer. Ó. Nós usaríamos essa sintaxe no lugar desse retirada, aqui no L.retirada. Para ficar mais correto, nós poderíamos usar L.retirada. Ou seja, depois do AND,
depois do exemplar igual a 131, isso aí, Glaucio. Perfeito. Depois do AND, nós colocaríamos extract year from retirada. O que isso quer dizer literalmente, pessoal? Extraia o ano da coluna retirada. Então, qualquer mês e qualquer dia que esteja nesse campo vai ser anulado. Ele vai pegar só o primeiro campo, que é o ano, e vai definir que ele quer as informações between 2000 e 2001, como o Glaucio já colocou aqui no chat. Tá ali, ó, o Glaucio ainda disse que foi ele que usou o extract. Perfeito. Funciona? Funciona. Está errado? Não. Vai dar o mesmo resultado se for usado dessa forma? Vai dar o mesmo resultado. Porque o que ele faz é extrair de toda vez que ele vai fazer uma comparação, ele extrai só o ano. Então, vai funcionar. Conseguiram entender? Se vocês querem toda a questão, o Glaucio ali, ó, pode ver como o Glaucio fez aqui, ó, o exemplo dele. Ele não isolou o exemplar, não colocou um apelido para locação, para tabela locação, e não isolou depois do end a parte do extract e o between. Funciona? Funciona. Glaucio, já que tu colocou o teu exemplo, é interessante frisar para ti que se tu não isolar com o parênteses, que é um fator de prioridade em um exemplo de comparação, de uma condição, tu pode ter problema não nesse caso, mas em outros casos. Tu entende? Porque ele pode fazer uma comparação numa ordem diferente da que tu realmente queria. Então é interessante que tu isole de uma forma organizacional para que tu não tenha problema. Consegue entender, Glaucio? Beleza. Tenho quase certeza que nessa questão eu também não te descontei nada, porque realmente funciona e funcionaria. Mas só para agregar conhecimento para você, assim, no sentido de evitar erro. A gente às vezes tem como conceito assim, ó, se funcionou tá bom. Infelizmente eu não penso dessa forma. Eu acredito que é mais importante a gente aprender a base, de uma forma bem estruturada, que o resto vem ao normal. A parte mais aprofundada vem ao natural. A gente poderia aprender de qualquer jeito e ir mais adiante, mas aí vocês não têm aquela base bem consistente, intuitivamente vocês não vão conseguir seguir adiante. Vocês vão ter problemas na hora de fazer selects mais complexos, porque vocês não entenderam como é que é a base de uma estrutura de um select realmente. Tá? Vamos ver o que mais eu tinha anotado aqui para vocês. Já comentei usar select from e where, as palavras-chave em letra maiúscula. Entendo para o resultado. Uma coisa que eu queria frisar para vocês é o seguinte. Quando for número, coloquem o número sem... Me foge o nome, não é o apóstrofo, esse acento que a gente usa aqui, que... Desculpem, pessoal, mas eu não lembro. Esse acento que está aqui, ó, indicando a data, é um apóstrofo, eu acho que a gente usa. É isso? Alguém sabe o nome correto disso? Aspa simples. Correto, Glaucio. Desculpa pela minha falha. Mas é isso aí mesmo. Aspa simples. Quais são as diferenças de usar ou não a aspa simples? Muito simples. Se vocês estiverem trabalhando com número, não usa a aspa simples. Aí ele vai entender como sendo um número e vai fazer uma comparação baseada em lógica de um número. Ou seja, se vocês tiverem, no caso dessa segunda linha aqui, vocês conseguem ver o meu cursor se movimentando? Pessoal, vocês enxergam o meu cursor? Tá. Então não adianta eu mexer o cursor que eu não consigo indicar. Alguma coisa que pudesse. A tela demora para atualizar, imaginei. Bom, pegando aquele...
para facilitar para vocês e não para mim. Eu digito novamente. Se vocês usarem um select onde a condição seja um ponto livro igual a 110 ou e ponto, ponto livro igual a 110, vocês acham que vocês estão conseguindo ver a condição que eu fiz? Vocês acreditam que isso seja a mesma coisa, pessoal? Aparentemente, a gente olha como se fosse a mesma coisa, concordam? Pois é, não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque quando a gente fala em número numérico, ou um inteiro, ou um número real, sou eu, Antônio, não é. Exatamente, Klaus. O número, entre aspas, vira uma string. Perfeito. Então, quando a gente bota aspas simples, a gente está indicando que aquilo ali não é um número, e sim uma palavra onde está o número 1 e o 0. Quando vocês não colocam a aspa simples, vocês estão indicando que é o numeral 110. Esse numeral pode ser um real, ele pode ser um inteiro, não importa. Mas ele trata essa informação como um número. Então, o PHP-MyAdmin, de repente, ele pode ser permissivo nesse sentido. Mas eu vou dizer para vocês que outras linguagens podem não ser permissivas. Então, o que acontece? Quando vocês estiverem se referindo a um código, a um número, a um inteiro lá na tabela de vocês, onde a coluna está definida como um inteiro ou está definida como um número real, não usem aspas simples. Usem um número simplesmente como está nessa questão aqui, select e.código from exemplar e where e.livro igual a 110. Sem aspas simples. Porque o código do livro está armazenado como um número, como um inteiro. Então, esse 110 não pode receber aspas simples. Se a tabela fosse, vamos imaginar, nome do livro, onde fosse uma string, um conjunto de caracteres. Uma string nada mais é do que um conjunto de caracteres. E o nome do livro fosse 110 pulos dentro d'água. Vocês colocariam aspas simples. Porque o 110 que está ali seria a palavra do nome do livro. Aí leva a aspas simples. No caso de uma data, ela é uma string, pessoal. Ali, onde diz 2001, hífen 01, hífen 01, não é o número 2000, o sinal de menos 01 e o sinal de menos 01. Ali tem uma palavra que está escrita, uma string, onde foi armazenado o número 2000 como uma palavra, um hífen, uma letra 0 e 1, letra 0 e 1, hífen, outra letra 0 e 1. Deu para entender a diferença? O que eu estou passando para vocês nessa videoconferência, que eu estou tentando passar, espero que eu consiga, são os detalhes da base. Quando a gente entende os detalhes da base, pelo menos no meu caso, e o que eu vejo muitas vezes com os alunos, é que no aprendizado, quando tu tem uma base boa, tu entende aqueles detalhes, quando começam a surgir novas questões mais complexas, tu sabe como gerar uma nova solução, uma nova condição para ter o resultado correto. Porque tu sabe como trabalhar com as condições. E é isso que eu estou tentando frisar com vocês. Além da string, que é uma palavra, e do número, pode ser um inteiro ou um real, a gente tem o caráter. Você sabe o que é o caráter? O caráter é um campo onde armazena apenas uma letra. E é uma letra. Se tiver o número 5, é a letra 5, não é o número 5. Então, quando a gente faz uma comparação de um caráter, a gente usa ou não usa a aspa simples? É uma pergunta. Usa, Antônio. Mais alguém? Thalita?
podem participar, pessoal. Eu estou muito longe de vocês e não vou morder ninguém. Exatamente, Carol. Não é exatamente uma string. É uma porção de uma string. Porque o carácter é só uma letra. Mas é exatamente isso. Como é uma letra, ela vai usar aspas simples porque tu não está te referenciando a um número, sim a um pedaço de uma palavra, ou seja, uma letra de uma palavra. Quando nós temos por exemplo, o sexo, que pode ser masculino ou feminino, ou a gente pode usar o código que a gente quiser, a gente trabalha normalmente com caráter. E se é um caráter, é uma palavra de uma letra. E essa palavra de uma letra recebe aspas simples. Então, na hora de fazer uma comparação, tu vai usar. Vamos comparar que eu quero usuário, que é a tabela U, que é só um exemplo, sexo, por igual a masculino. O que eu estou dizendo aqui? Que na tabela U de usuário, a coluna sexo, onde tiver o M de masculino, está satisfazendo a minha condição ou não, dependendo de como tu usar esse termo. Se vocês, se vocês tivessem que comparar, vamos imaginar que vocês estão usando o código 0 para masculino, 1 para feminino. Se for um caráter, vocês não podem comparar o sexo igual a 0. E sim, o sexo igual a 0. Entenderam? Porque esse código 0 não é um número. É um caráter que está armazenado no banco na forma de um caráter. Tá? Detalhezinho. Vamos adiante, para não ficar muito longo. Peço a todos vocês, é uma coisa bem extra, que quando vocês fazem as minhas avaliações, vocês coloquem no padrão que eu pedi, um arquivo TXT. Esse arquivo TXT, no nome desse arquivo, vocês botem o polo, vocês coloquem. Vocês coloquem o polo, o nome de vocês e algum indicativo identificando que é um exercício, que é uma avaliação e qual é a avaliação. Tá? Um arquivo .txt. Isso depois complica bastante. Se vocês não colocarem essa identificação, depois eu me perco no nome dos arquivos. Procurem também não colocar um arquivo para cada questão. Não respondam as questões dentro de arquivos, múltiplos arquivos. Façam as questões da forma que vocês acharem melhor, no papel, testem no código, abre um arquivinho e vai colocando. Número 1, resposta tal. Número 2, resposta tal, para facilitar um pouco para o pobre do professor de vocês. Mais um detalhe, se o offset não for mencionado, ele é 0 para o padrão. As datas precisam de hífen, que é o padrão MSQL. Tem número, caractere e texto. Acho que entenderam a diferença entre número, caractere e texto e onde se usa aspas simples ou não? É uma pergunta. Beleza? Glaucio, sim. Acredito que o pessoal também, quem ainda está ouvindo e não dormiu. E a outra questão mais importante nos comandos do SQL é o like. Esse like é usado prioritariamente para string, para palavras. Tá? Não adianta usar em número. Não sei nem se funciona, porque realmente eu nunca testei efetivamente, mas ele é feito para sequência de caracteres, ou seja, strings. Não adianta usar em campo que tenha só um caráter. Quando vocês têm um campo que é só um caráter, comparem o caráter especificamente, como está ali no u.sex igual a m entre aspas simples. Não precisa botar porcento em nada nenhum. O que o porcento quer dizer, pessoal? E quando vocês fazem uma busca, que vocês façam uma busca assim, busca do nome, cadê o monitor? Busca do nome Christian.
vocês vão fazer uma busca do nome Christian, tabela usuário, que a gente apelidou de 1, onde o nome seja igual a Christian. Correto? Isso funciona. Perfeito? Mas se nessa tabela do usuário existem 20 Christian, ele não vai achar os 20 Christian assim. Ele vai lá e vai procurar Christian. Se for Christian Santos, ele não acha. Só se tiver escrito Christian. Está fazendo uma conversão explícita. Me ache lá no banco o nome da tabela usuário onde esteja escrito Christian. Quando nós precisamos achar todos os Christian, ou qualquer tipo de condição, o porcento serve como um qualquer. Qualquer coisa que esteja naquele lugar do porcento. Então, ele pode ser usado de várias formas. Todo lugar onde a gente colocar o porcento, ele preenche como qualquer coisa que esteja entre um e outro. Então, se eu colocar o ponto nome igual a Christian por cento, ele vai localizar tudo que comece com Christian. Ó, Christian por cento. O que o computador interpreta na hora de ir no banco de dados? Bom, eu tenho que localizar na tabela usuário, na coluna nome. Sempre que eu encontrar Christian, começando com Christian, tudo que tiver depois do lado vai entrar na minha condição. Então, Christian Santos, Christian Ribeiro, Christian Roberto da Silva, tudo vai entrar. Paulo Christian, funciona? Não, pessoal. Porque o porcento está onde? Do lado direito do Christian. Ou seja, tudo que estiver do lado direito da palavra Christian vai ser contemplado. Não interessa o que está escrito do lado direito. Do lado esquerdo é o início. Porque não estou dizendo que antes do Christian pode ter alguma coisa. Se eu usar o ponto nome igual a porcento Christian, eu indico para ele o quê? Que eu quero tudo que termine com o Christian. Paulo Christian, Roberto Christian, qualquer coisa escrita antes do Christian vai servir. Se tiver alguma coisa escrita, depois não serve. Não serve na condição. Se eu quiser procurar qualquer coisa que tenha Christian escrito, eu já uso de forma diferente. Alguém tem ideia de como é que a gente faz isso? U ponto nome igual a porcento Christian porcento. Ou seja, SQL, por favor, pegue a palavra Christian e tudo que tiver Christian dentro desse campo, dessa coluna, dessa tabela, serve na minha busca. Por que eu marquei isso? Porque um erro clássico, por exemplo, vamos pegar a 19 como exemplo. A 19 pedia, mostre todos os dados dos usuários cujos nomes sejam Pedro. Se o nome for Pedro, é porque o nome dele começa com Pedro. Porque João Pedro, o nome dele é João. E tem um segundo nome chamado Pedro. Mas o nome não é Pedro. Concordam? Então, tivemos situações onde foi colocado por cento Pedro. É uma boa questão. Vai pegar qualquer pessoa que tenha Pedro no nome. Se a gente usar um exemplo onde, vamos imaginar um sobrenome Jorge que existe, e se coloque assim, e está pedindo todas as pessoas que se chamam Jorge, vai pegar até quem tem sobrenome Jorge. E não serve, a gente quer saber as pessoas que têm o nome Jorge. Então, nesse caso, a gente usa Jorge por cento. Então, aqui a resposta correta seria, não seria por cento Pedro, e sim Pedro por cento, e não por cento Pedro por cento. Eu tive erros onde eu descontei meio ponto, porque não tinha ninguém com o nome de João Pedro para ele entrar. O resultado seria o resultado correto, mas a busca de vocês não está certa. Num banco maior, você teria um problema. Ok? Seria isso, Antônio.
da questão, meio ponto. Só que como nós tínhamos 24 questões, você usou uma regrinha de 3 para chegar ao que seria o 10. Em cada questão, exatamente, em cada meio ponto seria isso. Então, quem errou 2 meio pontos, ficou 22 de 24, o que seria 9, alguma coisa. Eu arredondei muitas vezes para mais, até pelo interesse da pessoa que fez e enviou, tá? Não era essa questão. Não se preocupem também com a avaliação, que a avaliação, primeira avaliação, não, a maior preocupação dela não é podar, era ver o que vocês estavam sabendo ou não. Então, com relação ao like, seria mais importante seria como usar esse porcento. Acredito que todo mundo que fez, enviou, viu a sua nota e pegue o gabarito, vai entender que em algumas situações, depois dessas explicações, vocês vão estar, ah, realmente aqui poderia dar problema, realmente isso aqui não iria, poderia não dar o resultado correto, e isso eu descontei. A busca, o resultado da busca certo, mas a condição ou a estrutura do código errado, ou deu meio ponto ou deu errado, dependendo da situação. Tá? A questão 24 é um outro exemplo, onde teria que incluir uma coisa e excluir outra. A questão 24 é uma questão mais complexa dos 24 exercícios, onde ele pede para mostrar todos os dados, ou seja, select asterisco, todos os dados dos usuários, ou seja, from tabela usuário, from usuário, vamos dar um apelido U para o usuário, que é uma coisa intuitiva, onde os professores sejam do tipo 3, sejam professores, e o usuário é 3. Então, a primeira coisa que a gente vai dizer é select asterisco from usuário U, where o U ponto tipo, ou seja, o tipo de usuário é igual a 3, que são professores, cujos nomes, os nomes comecem pela letra D. Então, depois disso, a gente vai colocar um AND para incluir uma outra condição e colocar o ponto nome like D%, pessoal. Ou seja, comecem pela letra D. Isso aqui não indica que está começando, indica que tem D na questão, no nome. Isso aqui, perdão, indica que tem a D no início e depois pode vir qualquer coisa. Ainda tinha uma outra condição. Então, mais um AND. Isso é interessante ser colocado de forma isolada, com parênteses, porque aqui vocês já vão começar a ver o porquê dos parênteses. Facilita para vocês organizarem as condições. Então, tinha mais uma condição, que não seja um Daniel. Então, pessoal, ele não podia ser Daniel. Ele até poderia começar pela letra D, tá? Ou seja, podia ser Danilo, mas não podia ser Daniel. Então, além dele começar pela letra D, ele não poderia ser Daniel. Então, teria mais um AND, e depois desse AND a gente usaria o u.nome, ou seja, o nome do usuário, not like, ou seja, não pode ser not like, aspas simples, Daniel, por cento, aspas simples. Ou seja, não poderia começar com a palavra Daniel. Tivemos alguns probleminhas, alguns errinhos simples nessa última questão 24. Ok. Em algumas situações a gente também teve bastante selects extensos, onde poderiam ser feitos de forma mais resumida. Isso chama-se otimização. Eu acredito que vocês, pegando a resposta de vocês, pegando o gabarito, vocês vão notar que, ó, olha aqui, o 25, o 23, ó, o 19, eu escrevi grande. Como é que está no gabarito? Ah, poderia ser escrito de uma forma mais curta. Vamos entender por quê. Leiam, interpretem e vejam que pode ser resumido. Às vezes, um select muito longo gera um processamento muito grande no banco. E às vezes o tempo de retorno pode ser demorado para vocês terem a resposta.
Um dos maiores problemas que nós temos quando a gente faz aula de banco de dados ou exercícios e testes em banco de dados é justamente isso. Nós trabalhamos local, pessoal. Vocês estão na máquina que é o servidor de banco de dados, ele é o SGBD, está tudo rodando no mesmo lugar. Então, se vocês tiverem um i7 mega power, o resultado vai vir muito rápido. Agora, se vocês estiverem, de repente, numa máquina mais lenta, numa máquina mais distante, onde o tempo de resposta seja fator de se preocupar, um select bem estruturado facilita muito na hora de fazer uma busca. Bom, 90% do que eu queria falar com vocês está dito. O que vocês acharam? Conseguiram entender? Querem perguntar alguma coisa? Alguma questão em específico? Tirar alguma dúvida? Aproveitem agora ou calem-se para sempre. Não, mentira. Se mandar um e-mail amanhã, eu vou responder também de novo, não tem problema. Deu para entender, Glaucio? Eu queria ter uma ideia do que tu errou exatamente. Especificamente, eu não tenho como te dizer. Mas te mostrar o que olhar nas tuas respostas e nas minhas vão te mostrar o que tu errou. Meu maior objetivo nessa videoconferência, exatamente, exatamente, Antônio. Meu objetivo nessa aula era esclarecer. Tendo a base, como eu disse para vocês, o resto vem mais fácil. A questão é se foi esclarecedora realmente, se o pessoal todo entendeu, se... Que bom, Antônio. Novamente, não se preocupem com os resultados. Bom, eu tenho uma pergunta aqui em particular, mas se a aluna não se importar, eu vou comentar com todos. Ela está me dizendo que em outra situação, ela usava uma tela preta, vou usar o termo dela que é bem interessante, uma tela preta muito complicada, e usávamos o PHadmin para testar. Cara, nada mais é do que assim, ó, banco de dados, o PHP-MyAdmin é uma coisa que simplifica muito, porque é bonita, entende? Abre o PHP-MyAdmin, tem lá um retângulo bonito, vocês colocam o select, e como eu já disse desde o início, ele passa muito a mão em cima do usuário. O que eu quero dizer com isso? Se vocês esquecerem o ponto e vírgula, ele não dá bola. Se vocês colocarem, de repente, uma coisinha diferente do que seja, como uma barra em vez de um hífen, ele vai corrigir, porque ele está entendendo mais ou menos o que tu quer dizer. Tu não escreveu certo, mas ele entende. No caso daquilo que vocês usavam, era o terminal. O terminal é bem menos permissivo. O terminal entende a linguagem SQL. Se não tiver um ponto e vírgula no final, ele não faz o que tem que ser feito. Se tu escrever select blá 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 e no final não botar um ponto e vírgula, ele vê aquilo ali e vai dar um erro. Por quê? Porque eu entendi que tu escreveu um monte de coisa, usuário. Mas o que eu faço ao final disso? O ponto e vírgula no final seria execute o comando. Se tu usava o terminal, deve lembrar que senão, sem o ponto e vírgula não funcionava, por exemplo. PHP mais admin, para testar seria alguma coisa para tirar alguma dúvida, para facilitar a interface com o usuário. Não sei por que o professor usava os dois. Então, por isso era complicado. Exatamente. Porque ele não passava a mão em cima do usuário. Nesse caso aqui, eu não quis, eu até ia comentar sobre terminal, mas eu acho que não, hoje em dia a gente não usa mais terminal, isso era uma coisa mais antiga, onde não existia uma aplicação prática como um PHP MyAdmin, por exemplo, ou outros que fazem isso, que facilitariam tanto a nossa vida. Mas eu optei por não mostrar o terminal, porque realmente colocarei sim, Júlio. Pode ficar tranquilo. Assim que eu terminar, eu vou disponibilizar a aula no Moodle. Provavelmente amanhã essa aula tem que ser processada, demora um pouco. Um dia ou dois, no máximo, vai ficar disponibilizada. Mas o terminal faz com que vocês vejam os pequenos erros de um comando. Só que, como a Carla está comentando, fica muito complicado, realmente. Eu optei por não mostrar o terminal, não usar o terminal, seria a linha de comando que a gente chama,
e usar o PHP-MyAdmin direto. Só que, nessa aula, frisar ponto a ponto que vocês não podem se enganar. Eu volto, não vou descontar. Não tem problema, Júlio. Eu vou disponibilizar sim. Então, eu frisei ponto a ponto o que vocês têm que se ligar num select. Letras maiúsculas nas palavras-chave, colocar apelidos para as tabelas, tratar essas tabelas pelo apelido que é mais fácil, porque isso enxuga o comando. Vocês imaginem vocês colocarem from locação, where locação.exemplar igual a 131 and locação.retirada, entendeu? Se tu disser que a locação se chama L, tu passa a usar o L e não a palavra locação inteira. Coloquem as condições de vocês entre parênteses, usem as conexões AND ou OR, ou as operações que forem separadas para vocês conseguirem enxergar o select de vocês de uma forma organizada. Tá? Expliquei para vocês como usar o porcento e por que o porcento vai antes, depois, etc. Expliquei para vocês aonde vai aspas e onde não vai aspas. Tá? Então, esses detalhes, se eu não explicasse, mas vocês fossem fazer os comandos selects num terminal, no modo de linha de comando, muita coisa ele não ia permitir. Entendeu, Carla? Não iria ser permitido. Então, vocês iriam bater cabeça em vez de aprender. Então, agora, a minha ideia era que vocês usassem uma ferramenta mais fácil de trabalhar e eu fizesse a parte chata. Pessoal, é assim, 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 assim. Consegui esclarecer? Sim, se a gente usar o terminal, uma linha de comando, vocês morrem nos detalhes. Muitas vezes, faltava ponto e vírgula, eu não dei zero para vocês. Vocês entenderam. O select estava perfeito, Carlos. Como é que eu vou te descontar porque tu não botou um ponto e vírgula? Entende? Agora não. Agora eu estou pedindo, explicando que o ponto e vírgula tem que estar ali. E o porquê que ele tem que estar ali. Mas é o que realmente como está dizendo. Quando começa a ficar muito detalhado, a aula se torna chata e vocês não aprendem. Na minha opinião, obviamente. Júlio, Renata, Sônia, Antônio, Glaucio, Carla. Vamos ver quem mais está aqui. Mais alguma dúvida? Perguntem, aproveitem que a gente está aqui mesmo reunido. Já são 9h38 da noite. Que bom que entenderam. O que eu vou fazer agora? Eu não vou entrar em join, porque vai se estender mais. Tá? O join nada mais é do que a união de resultados de mais de uma tabela. Nós unimos, juntamos, unimos. Ou seja, join. Na aula 3, eu coloquei exercícios que falavam do join. O que eu pretendo fazer com vocês? Eu vou colocar mais duas avaliações. Hoje é terça, na quarta ou na quinta. Essas avaliações, uma não vai incluir praticamente join, outra vai incluir um pouco mais de join, e elas terão prazos diferentes. As com o join vão ter um prazo um pouco maior. Eu vou disponibilizar mais alguma coisa informativa com relação ao join, e os exercícios, as avaliações estarão à disposição no Moodle. Baseado nisso, eu espero que vocês me procurem, tirem dúvidas conforme elas forem aparecendo enquanto vocês fazem essa avaliação. Terça que vem nós temos outra vídeo. A minha ideia na outra vídeo é tirar dúvidas, que serão dessas duas avaliações, dar mais alguma ajuda para vocês, para que vocês consigam concluir essas duas avaliações. Depois nós teremos uma avaliação final. Nós temos mais duas aulas. Eu já deixei no Moodle estruturado quais são as nossas aulas. Ó,
Nós temos aula, estamos na aula 5, vamos para a aula 6 e 7 só. Ok? Essas aulas têm necessariamente na terça. O que aconteceu, Fanny? Na outra videoconferência, nós acordamos, por maioria, que nas terças seriam melhor que se fizesse as videoconferências. Elas, a princípio, estariam definidas para sábado, mas a grande maioria das pessoas comentou que ou viaja, ou não está, ou não aparece, segundo tutores de outros polos. Inclusive, para mim, seria melhor durante a semana. Então, a gente acordou que, normalmente, essas videoconferências ficam quase que por padrão, salvo alguma exceção, nas terças-feiras, às 20 horas. Geralmente não, eu vou mandar e-mail chamando vocês, lembrando da videoconferência para que vocês não faltem. Eu vou até anotar aqui. Isso que eu estou passando para vocês é o que eu pretendo fazer amanhã, tá? Seria mais AV1, desculpa, AV2, sem join, ou poucos join, uma coisa mais simples. Uma AV3 mais complexa um pouquinho. Eu quero as AVs sem tantos exercícios. Ok, Júlio, uma boa noite. Vou colocar, pessoal, um fórum com sugestões de vocês, tá? Eu quero que vocês me deem ideia do que vocês estão precisando. E como eu disse para vocês, a aula à distância é uma coisa complexa, porque nós não temos contato direto com os alunos. Então, a gente tem que ficar meio que flutuando à espera de alguém que queira alguma coisa. Eu quero ver se eu consigo quebrar um pouco isso. Quero que vocês participem um pouco mais. Eu quero sugestões. Vou passar a V1 e a V3, a V2 e a V3, com datas diferentes. A próxima videoconferência de terça que vem, que seria a videoconferência 3, nós vamos tirar dúvidas sobre o que eu vou passar amanhã, entre amanhã e quinta, e vou passar um material novo, para a gente fechar já essa parte dos selects. Eu tenho muito pouco acesso de vocês nos fóruns de dúvidas. Ou vocês não têm dúvida, ou alguma coisa errada. Tá? Então, entenderam o que eu disse para vocês? Vou disponibilizar entre quarta e quinta a V1, a V2 e a V3. Vou fazer um fórum de sugestões para que vocês me ajudem a fazer com que a aula flua de forma melhor. E na videoconferência 3 nós vamos tirar dúvidas de AV2 e AV3. Ok? Com isso, vamos encerrar essa gravação, porque